Shalom, pessoal. Hoje temos a honra de estar na casa do Rabino Gloiber, acompanhado de vários amigos, entre os amigos alguns rabinos. E acredito que teremos uma noite maravilhosa, muito proveitosa, porque todos aqui são do topo. Só tem aqui 3 Schlepper do Bom Retiro. Tá bom, mais um aqui. Ah, tem mais um ali, ó. Tá bom, tchau. Eu tô na Mais gente da nata para chegar. Shalom Uvrachá, temos Papai, a honra de ter aqui nos visitando hoje o Rabino Segal, um grande rabino que veio da Lituânia, um lugar muito na história, muito histórico. Rabino Segal hoje vai contar para a gente sobre a história dele e vai falar para a gente também sobre a situação na Terra Santa, que todos perguntam. Temos também aqui mais um Rabino da Lituânia. Agora, o Rabino da Barra Funda, que ficou agora Rabino do Jardim das Perdizes. O pessoal que vende vinho, mas hoje está vendendo vodka. E o Rabino Segal, nosso grande Rabino aqui, que vai contar para a gente hoje sobre a vida dele e também sobre a situação na terra de Israel. Eu estou fazendo regime para não ser tão grande, rabino, para ser um rabino menor. Tentando fazer regime para não ser tão grande, rabino, para ser um pouco... Bom, realmente, meus alunos, tenho de várias faixas etárias, posso começar, sim? Meus alunos mais adolescentes me perguntam se eu tenho medo de filmes de terror. Aqueles filmes que eu falo, filme de terror é bobas demais, isso é nada. Filme de terror, ela geralmente tem aquele padrão, ela volta de uma festa à noite, ela tem que voltar por uma floresta, por um cemitério, ela anda lá, e de repente abre lá, de repente sai um monstro, ela foge, e ele cai aos pedaços, ela toda jovem e forte, ela pode só com uma bolsinha dela destruir, mas ela sempre tropeça, ela cai, esse monstro vai em cima dela e todo mundo fica com medo. Ou outra cena, ela está em casa, está cortando, preparando o jantar, e lá embaixo, o marido lá embaixo, um monstro cortando, despedaçando ele. E ela pergunta, honey, are you okay? E ele responde, yes, I'm okay. E ele tá, lá tem um monstro que está... Eu não tenho medo disso. O que eu tenho sim medo de noticiário? Eu falo para eles, abrir notícias, isso eu tenho medo. Porque lá no filme de terror é cachupe. É tudo bobas mais, é tudo invenção de... que nada, isso é feitos. Infelizmente, nas notícias é o sangue de verdade. É lá que é assustador mesmo. Lá é assustador mesmo. Como quem poderia imaginar? Eu cresci, eu sou neto de descendente de Holocausto, de 2 lados, lado paterno e materno. E eu cresci com histórias de Holocausto. E quando eu faço o discurso, sempre usava histórias de Holocausto para ilustrar. Nos meus piores sonhos, ou pode chamar pesadelos, eu não pensava que eu vou usar histórias de hoje em dia, para ilustrar. Realmente, eu sempre falava Yom Kippur, Rosh Hashanah, para despertar o público, sempre esta ideia. Imaginem judeus na Polônia, 1939, setembro. Yamim Norim, se eles soubessem o que ia acontecer daqui a um mês, que a maioria deles não vai sobreviver, como eles iam rezar aquele Elul, aquele Rosh Hashanah, aquele Seret Yemei Teshuvah, aquele Yom Kippur, isso eu falava até agora, mas agora, infelizmente, precisa usar exemplos atuais. Infelizmente. Mas nós não estamos aqui para acrescentar medos, angústias, ansiedades, desespero, isso é tudo conselho de Yetzirah. O jeito da Torá é achar solução e com simcha, alegria, achar solução. Não estamos aqui para piorar. E por isso que eu falo, me colocaram dentro de vários grupos que ficam divulgando inúmeros, infinitos vídeos e notícias. E
eu falo para eles, com conselho como amigo, se vocês dedicassem pelo menos um tempo daquilo que vocês assistem esses vídeos e Lechaim, estou ouvindo na show. Amém. Só alegrias. Para fazer Teilim, estudar a Torá, isso é muito mais produtivo, isso que ajuda que a Am Israel precisa. A gente fala de manhã, todo dia de manhã, a primeira Mishnah de Masechet Peot. Masechet Peah. Tem várias mitzvot lá que a gente fala, e depois fala Betalmud Torah Keneged Kulam. Se colocarmos todas as mitzvot de um lado só, e estudo de Torá de outro, estudo de Torá prevalece. Livros Gemara, outros livros sagrados falam como o estudo da Torá protege a própria pessoa e defende e todo a Am Israel, como conserta todos os mundos, toda a criação, o Lamot, coisas infinitas que falam sobre a importância da Torá. Então, se eu vou contar sobre minha vida só, eu não acho que vai ser muito produtivo, mas eu vou tentar contar sobre minha vida embutido dentro da palavras da Torá, que vai ser assim vai ser mais produtivo. Mais produtivo. Depois desta Baruch Hashem, primeira coisa, eu queria agradecer ao dono da casa pela hospitalidade. A dona, com certeza, a dona. Não tem dono a casa. Tá bem, dona, todos que palavras, que as palavras da Torá trazem para cá não só. Essa casa aqui tem dono. Baruch Hashem, isso eu deveria saber disso já faz anos. Isso com certeza. As palavras da Torá, de novo, aquilo que eu vou falar não só se vai ser minha ideia, pessoal já podem descartar. Não, eu só queria falar que as palavras da Torá trazem brachá para a casa inteira, para cada pessoa. Isso não é eu que falo, isso está escrito. Eu desejo para vocês, Shefa brachá, ve'atzalchá, beruchnius, begashmius, só como Rav Laniado falou, só coisa boa. Quero agradecer também que o nosso filho mora em Israel e Baruch Hashem, ele está aqui. A gente não pode também falar só as pessoas que estão indo, tem que também agradecer as pessoas que estão chegando, porque Baruch Hashem tem o seu pé para cada pessoa. Então as pessoas certas estão lá e as certas estão aqui. Então a gente tem que agradecer que o Mendy está aqui, Baruch Hashem, que seja só a próxima volta. E agradecemos a presença do Rabino Segal que nos honrou com a sua visita, para contar para nós a história dele. Aqui está parecendo mesa de mafianos. Você fala rabino, todo mundo olha. Então, de novo, eu falo para todos os meus alunos que deixam barba crescer, eu falo, você tem razão, o judeu tem que parecer como um judeu. Você não olha para mim, eu não sou bom exemplo. Tem que ter, Yehudi tem que parecer Yehudi, precisa não só pela Kabbalah, mas pelo tudo. Tem que parecer Yehudi. Mas um dia eu chego lá, eu ainda por enquanto, bom, mas por enquanto... Rabino, muitas pessoas estão perguntando também, a federação falou que está tendo perigo, assim, em todos os países do mundo, muitas pessoas estão escondendo a aparência judaica delas. Sim. O senhor acha que adianta alguma coisa isso? Quer dizer, os árabes são burros, eles não sabem quem é judeu? Depende da situação, isso pode ser, por exemplo, tem países que, certos bairros que pode ser picor, né, não sei, cada caso é caso, eu não posso, não sou de dar conselho, tem que ver cada caso é caso. Não por causa da vergonha a gente esconde no Hasso Shel nossa aparência judaica, mas se tem perigo. Bom, o país onde eu cresci, fiz fazer parte da clandestinidade anticomunista, antissoviética, tudo era proibido, como um país totalitário e a gente não poderia velas de Hanukkah, acendíamos dentro da casa com tudo fechado e tudo etc. Bom, isso lá era por outros motivos. Falando sobre, então isso também tem a ver, tudo que acontece na Terra é reflexo daquilo que acontece lá nos mundos. E acontece guerra entre forças do mal e forças do bem. Mesmo forças do bem, eles não são totalmente do bem, mas para nesse sentido, então, a Rússia sempre, mas sempre, seja sob título União Soviética, ou sob KGB, GRU, ou sob título Rússia Independente, sob título de
FSU e outros nomes, sempre Putin, Schmutin, todas essas coisas, Putin, Rasputin, Liliputin, todas essas coisas lá, elas sempre, mas sempre faziam parte do eixo do mal. O objetivo da Rússia sempre fazer caos no mundo, mas sempre. Qualquer ato de terror, qualquer golpe militar, qualquer guerra, procura mão da Rússia e você vai achar. Eu não estou falando, com certeza, é o mal. Qual é o slogan da Rússia? Nós não vivemos bem e não vamos deixar para vocês. Nós não sabemos viver bem e vocês também não vão. Nós vamos estragar a vida de vocês. Isso é... A Rússia sempre era aquilo que se chama pensamento imperialista. Quer dizer, mais territórios sem se importar com a vida do ser humano. A vida do ser humano tem valor menos do que zero. O que tem valor é terra. Mais e mais e mais. E a população não tem gás em casa e não tem banheiro em casa, mas o principal é ocupar mais territórios. Isso é cabeça do russo. Eu sei disso porque eu cresci lá, não na Lituânia, mas eu fazia parte da União Soviética. E então, vamos ver desde Parashat HaShavua passada, ver que o mundo não mudou. Posso fazer uma pergunta pelo dia? Sim. Não, Quantos judeus tem hoje em dia na Lituânia? Então, Lituânia, depois do Holocausto, posso falar você? É, claro. Só para você ver, o rabino-chefe da Lituânia é de Chabad. Não, estou brincando, mas só para você ter que ponto chegar. Mas é de Chabad. Sim. Que ponto, né? Não, porque Lituânia todo mundo sabe que era o Misnagdim da Lituânia, sim? Então, sim, eram 5 estações da minha casa de ônibus, túmulo dele. Na Lituânia era o centro, cada state lá vivia lá alguns Geonim, Gedoleador. Isso era antes do Holocausto. Antes do Holocausto, só em Vilnius, capital da Lituânia, que naquela época era Kaunas, mas depois Vilnius, depois Kovna, Vilna, tinha mais de 400 sinagogas. Uau. Isso antes. Hoje tem uma, e nem nela eu nunca entrei, porque na minha época era filial da KGB. Cada um que entrava lá, tiravam fotos, a gente rezava numa casa. Eu deveria trazer aquele livro, eu não sabia que eu vou precisar, eu pensei que aquele livro que a cabeça da nossa organização clandestina escreveu, eu tenho esse livro em casa em russo, que ela deu para Gorbachev, também a esposa dele, quer dizer. Bom, então, hoje, aqueles judeus lituanos, aqueles litvaks, não tem na Lituânia, tem Estados Unidos, tem Israel, tem Canadá, tem África do Sul. Brasil. Brasil tem pouco, mas também tem. Mas o principal mas já não tem mais aquilo que era. Este mundo já se foi, infelizmente, já se foi. O cônsul da Lituânia, Goi, que é diplomata lituano, que ele é meu amigo, que ele vem, conhecido, ele vem, especialmente a gente vai almoçar no restaurante kasher, por minha causa, e eles, na verdade, dizem quem ia saber sobre a Lituânia sem Gaon Vilna. E por isso lá tem a estátua dele agora, e está escrito aqui vivia um grande matemático, astrônomo, e no final rabino, porque para eles é por último, né? Se eles soubessem que ele virou matemático, astrônomo, astrólogo no banheiro para não pensar sobre Torá, ele criou o teorema de Kremer, que realmente, mas ele fez isso para não pensar, porque o cérebro dele na estátua de Gaon Vilna não sabia. Isso na minha época não tinha, eles criaram agora, ele me deu uma moeda, que 300 anos do falecimento dele, fizeram uma moeda feita de ouro e prata. Eu tenho em casa, eu não sei porque que não tive ideia de trazer tudo isso para cá, mas... Teremos outro. Acho que é para voltar, hein? Então, lá ele me deu o presente, mas ele sabe, eu falo para ele que o que o seu povo fez para o meu povo na guerra, também povo ucraniano e povo polonês, isso não tem... Eles não me deram permissão de perdoar e esquecer. Porque aquilo que os lituanos eram... ucranianos, poloneses, eram grandes colaboradores, terríveis. Tanto que tem famosa carta do SS para quando eles entraram na Lituânia, que eles queriam primeiro aproveitar a força de trabalho dos judeus e depois só matar, mas ele não tinha mais já ninguém, porque os lituanos próprios já mataram quase todos quando russos fugiram. Bom, voltando. Então, vamos ver
como a Torá é muito atual, como ela descreve o mundo de hoje, e que o ser humano não muda. Ser humano, o que muda são embalagens. Torá, a maioria como eu trabalho muito com pessoas que chamam não religiosas, por enquanto, Kiruv, a maioria das perguntas que elas têm é com Sefer Bereshit, com Gênesis, com criação. E eu falo para eles todos que este livro é realmente mais difícil, porque ele é acima da capacidade humana de entender. Arco de Noé, como era tudo dilúvio, não tem como imaginar, mesmo a imaginação mais rica possível, não tem como imaginar trauma, pode chamar isso trauma, quando eles saíram do arco e o mundo que eles viram, o mundo pós-dilúvio. E o que era dilúvio? Tudo isso a criação já não faz isso, tudo acima da capacidade humana de entender, porque como não é chamado de metafísica. Então, não tem tempo, não tem espaço, não tem, tudo surgiu e depois tem dilúvio, tudo tem que começar. Então, Torá passa rápido gerações e nós vemos duas gerações. Primeira geração de dilúvio, grande dilúvio, que era a terra estava cheia de Hamas, está escrito. A terra estava cheia de Hamas. Quer dizer, Ish Eyashar Beinav Taaseh. Cada um fazia aquilo que ele bem entendia. Hamas, também, a mesma palavra, Hamas. Roubo, assassino, estupro, crueldade, barbaridade, é Hamas. Cada um fazia aquilo que ele queria. Quando Hashem começou tudo de novo, a partir da família de Noah, a própria geração era geração muito sábia. Eles se uniram. Era Torre de Babel, geração de Torre de Babel. Eles se uniram, como vamos imaginar isso como Nações Unidas se uniram, 108 países, e eles falaram assim, bom, o mundo foi apagado, vamos ver, começou tudo de zero, vamos ver para que como isso não aconteça de novo. Até aqui, ótimo, então isso parece que Hashem fez. Isso é a premissa, qual deveria ser a conclusão, então vamos fazer tshuva. Mas isso não é que era a conclusão deles. A conclusão deles era que o mundo foi uma língua só e Dvarim Achadim. Olha como isso, uma língua só, todo mundo falava inglês e Dvarim Achadim é politically correct daquela época. Todo mundo precisava falar a mesma coisa. Sim? Safa Achat, Dvarim Achadim. Isso o Pasuk fala. Safa Achat, Dvarim Achadim. Safa Achat, Dvarim Achadim. Livros profundos, eles por isso que chamam profundos, eles se aprofundam. Eles falam que eles eram grandes cabalistas, eles queriam subir lá nos mundos e arrumar canais entre aspas, através de quais Hashem dirige o mundo e fazer lá. Eles queriam arrumar, vamos impedir de Deus fazer mais um dilúvio. Então, vamos descrever um pouco o que era falar uma coisa só, todo mundo falando politically correct. Não poderia mais Isha Yeshar Beinav Yaseh, não poderia mais ser que cada um vai fazer aquilo que ele bem entende. Agora todo mundo deveria pensar a mesma coisa, falar a mesma coisa. O que aconteceu? Hashem misturou. Ali era o comunismo? Então, aí surgiu como a gente vê hoje. De repente fala Rússia, China, fala Rússia e China, e fala para os Estados Unidos, o Ocidente, o mundo ocidental, nós não aceitamos a filosofia de vocês. Vocês falam que todo mundo tem que falar politically correct, mas nós não aceitamos esta ideia. Então, isso Hashem mistura, e agora nós temos guerra entre duas linhas, duas culturas, ocidental, que é longe de ser perfeita, longe, mas muito menos mal do que outra, que qual a principal diferença entre elas? Que no mundo ocidental tem valor para a vida do ser humano. O ser humano, a vida dele tem valor. E na cultura russa, o China, o árabe, muçulmana, sem generalizar, eu estou falando sobre cultura muçulmana sem generalizar, a vida humana não tem nenhum valor. Como a gente vê na Torre de Babel, a mesma coisa, quando caía um tijolo, todo mundo ficava enlutado. Quando caía uma pessoa, a mulher vai dar
as fêmeas vão procurar mais, tanto faz. Vamos continuar. Principal é o projeto. Principal é o projeto. Torre. O ser humano caiu daí. Então, nós vemos... Rabino, Sim. Isso também aconteceu no Egito, quando o judeu era o escravo. Sim, mas aqui nós falamos que essa geração era específica, ela é uma geração em si, Torre de Babel, Torre de que Hashem, isso era geração que parecida muito parecida com hoje, porque o ser humano ele não muda, ele é o mesmo, o ser humano não muda, o que muda decorações, aí pode, aí não pode, isso muda, mas não muda o ser humano, a essência dele não muda, ele é o mesmo. E por isso que a Torá não é livro de história, não é livro com H, com E, com I, a Torá é livro de instrução. Nós vemos hoje a esquerda que domina, como aconteceu que a maioria das pessoas formadas em melhores faculdades, eles são pró-palestinos, que também esta expressão, ela é totalmente uma coisa imaginária, é totalmente falsa. Aconteceu mais ou menos 100 anos atrás que professores da extrema esquerda, trotskistas, marxistas, dominaram melhores faculdades de Estados Unidos, como Harvard, outras, onde estuda a elite Isso já tem 100 anos, não é? Outro Sim. dia. Só para vocês verem, nos anos 30 e 40 era na moda ser, entre professores do Harvard e de outras faculdades, Oppenheimer, um exemplo que agora está, ser agente do NKVD, era na moda. Era moda, só para você ver. Era bom tom, era uma coisa... Ajudar o projeto de construir, eles foram enganados, todos acreditaram. Agora nós vemos que eles adotaram um discurso totalmente diferente. Alguém ouviu recentemente um professor de Harvard falando sobre proletariado, revolução, exploração das massas, revolução mundial, a mais-valia, Marx? Cadê sumiu este discurso? Ele não tem mais. Por quê? Porque sumiu o proletariado. Não tem mais camponeses, não tem proletariado, não tem a quem defender. Então, eles não têm mais. Ninguém mais. Se você fala para um trabalhador que vive muito bem, sempre tem carro muito bom e tem direitos, iPhone, e fala para ele que ele tem que queimar a fábrica do padrão, fazer a revolução mundial. What? Então eles entenderam que eles não têm público mais. Então eles adotaram 3 assuntos principais: meio ambiente, salvar árvores e matar o ser humano. Segundo, olha esta Greta. Ela me assusta, ela que me assusta, aquela Greta. Ela precisa de tratamento psiquiátrico urgente. Não, ela me assusta. Greta Thunberg, aquela que símbolo. Ativista. Foi 14 milhões de pessoas nas redes sociais. Entendeu? Então ela é influencer de querer trazer a juventude, que não tem cérebro. Proteção climática e briga com a Amazônia, mas lá não falou nada sobre isso. Pelo contrário, defende a Palestina. Aparentemente, defender meio ambiente é um caso nobre, mas tudo, quando entra no extremo, um extremo é vamos acabar com o mundo, vamos queimar tudo e que se lixe o mundo, é principal ganhar dinheiro. Isso é um extremo. Outro extremo, vamos matar o ser humano para salvar árvores. O principal é a árvore. Então tem milhões de pessoas cuja parnassá... direita e outra esquerda. Então, esses dois, sempre o judaísmo, Rambam fala, Shvila Zahav, caminho do meio. Caminho do meio. Sempre ele bate nesta tecla. Equilíbrio, caminho do meio, sem extremos. Sempre, Shvila Zahav, Shvila Zahav. Então, tem milhões de pessoas cuja parnassá é de carvão e petróleo, então vamos deixar eles passando fome, mas o principal é salvar árvores. Então, vou colocar aqueles moinhos de vento, que se não tem vento, em Londres passaram frio porque naquele ano não tinha vento e não tinha eletricidade. Pessoas idosas passavam frio em casa porque não tinha calefação em casa. Então, o primeiro discurso que eles adotaram é meio ambiente. Segundo, LGBT. Então, LGBT, direitos política de gênero. Agora, a política de gênero contradiz com o terceiro caso que eles adotaram de pró-Palestina.
Porque se Hamas, se na faixa de Gaza ou em Teherã fazer parada gay, vai ser enforcado no meio da praça. Na Inglaterra eles apanharam. Não, mas eles defendem um caso que é totalmente falso, falsidade e mentira, e totalmente... Vocês já estão bêbados, porque é dose dupla. Vocês já beberam. Opa. Tudo bem? Como vai? Rabino Segal, Prazer. Aqui é mesa de mafioso. Rabino Perman, Rabino Carlos. Rabino Carmo, Rabino Globo. Rabino Groivo. Vocês conhecem o Dani? Eu conheço o Dani, eu vim, na primeira vez que eu vi que você estava aqui. Você falou do açaí que você fazia. Eu vou aproveitar para E esperar. aí, tudo bem? Não é Rabino, mas é o Isaac. A única vez que tem Rabino... Não diminui, o tempo todo diminuindo ele. Não, tô... Não diminui, ele é meu brother. Sim, Baruch Hashem. Nós somos schleppers do Bom Retiro, a gente vai em qualquer lugar. Diferente dos bacaninhas do Jardim. Somos gêmeos. Não, Rabino. Vocês não estão bêbados, eles são gêmeos. Eu não sou porque eu só bebi aquele... Tem rabina na sua água, Rabina. Além, a não ser vocês Eu só colocaram alguma consigo coisa... identificar eles quando estão com as esposas. Aí agora eu parei, eu falei, peraí, deixa eu... Começa, aí um fala, eu falo, eu sei que... Eles frequentam um Leide Rabinovich. Em Pinheiro. Bem-vindos. Bom, eu estava falando sobre sociedade... LGBT e vocês chegaram. Eu até estranhei que ele... Correlacionou. Não sei. Sociedade como parecia a sociedade na Torre de Babel. Todo mundo precisava falar a mesma coisa e o mesmo idioma. Era hoje em inglês, antes não sei, Yiddish, não sei, árabe, mas bom. Então, o terceiro caso que eles adotaram é pro-palestino. Então, Nações Unidas, a Grande Assembleia de Nações Unidas em 48 fez uma decisão para criar dois estados, um estado judeu e outro estado árabe. Não estava escrito lá estado palestino, estava estado árabe, porque o povo palestino, esta invenção que não existe praticamente, isso não existe. Estado, obviamente que povo árabe existe, obviamente, são descendentes do Ismael, mas povo palestino não existe. Isso simplesmente assim se chamava, era mandato da Inglaterra, como todo mundo sabe, e eles chamavam aquele local Palestine. Então aqueles que viviam lá se chamam palestinos, mas isso não é... Era pejorativo, não era? Não é uma etnia, a etnia é árabe. Mas o mandato inglês na Palestina... Quem mora em São Paulo é paulista? Exatamente. É outra coisa. Palestina é paulista. Tem baiano, tem sim. não sei, cearense, tem gaúcho. Tem Da região. Exatamente, daquela região. Então eles criaram uma cultura. Então, na verdade, assim, quem ocupou mais, logo depois, quando todo mundo sabe, quando começou, depois que o Estado de Israel foi declarado, eles não concordaram, começou logo uma guerra cruel de 48 para a destruição do Estado de Israel. Para a destruição. Quem ocupou territórios que foram pelo ONU designados para o Estado árabe foi faixa de Gaza, quem ocupou foi o Egito, e Jordânia ocupou aqueles X, como chamam em português, aqueles territórios. Então, quem acabou... Quer dizer, ninguém... Quem mais acabou com o Estado que chama Estado palestino foram próprios árabes. Mas isso não é o assunto que eu estou falando, porque eu estou mostrando por que eu estou falando sobre política aqui, porque nós falamos sobre três assuntos que Politically Correct de hoje adotou como principal discurso, e isso que domina em toda a imprensa, porque eles são aqueles que formados nessas melhores faculdades. Agora,
nós judeus, nós sabemos que este mundo tem dono, com D capital. Sim, isso é. Ele criou tudo, a única coisa que ele nunca criou se chama por acaso. Isso ele nunca criou. Isso nunca foi criado. O arquiteto do mundo. O arquiteto do mundo. O engenheiro do mundo. Sim, e não só isso, como tem supervisão particular, não existe por acaso. Tudo tem supervisão, ashgaha pratit. Por acaso nunca foi criado. Nós vemos pessoa que não quer só ver a mão de Hashem como um mundo. Quem estuda, eu precisei aprender língua árabe no exército em Israel. E quando aprende língua árabe, também aprende junto, obviamente tem que aprender Corão e tudo, porque isso é fonte da língua árabe. Quem estuda Islã, eu não recomendo, mas quem precisou estudar, ele sabe que, sim, como no meu caso, que para os xiitas o maior inimigo é sunita. E para os sunitas, o maior inimigo é xiita. Arábia Saudita e Irã. Sim. Então, um chama outro de infiel. Eu não vou entrar em detalhes, um acredita que Hamas e Hezbollah, não? Hamas e Hezbollah. Sim, então, quem sabe, quando apareceu aquela cena que China conseguiu fazer relações diplomáticas entre principal xiita, que é Irã, e principal sunita, que é a Arábia Saudita, eles estavam apertando mão. Todas as guerras, a rotina era assim, um bombardeia a mesquita de outro e depois em resposta outro. Eles são um para o outro, eles são alhamdulillah, assim, graças a Deus que isso assim que eles são. Mas como fala aí, assim, mas eles são um para o outro é infiel, os dois. Mas quando Hashem quer, Hashem que manda no mundo. Aquela cena, quem entende, quando alguém vê notícias, tem que saber como ver notícias, como estudar história e como ver notícias. Pessoa que vê notícias, ele vê CNN, apertaram mão um com o outro, mas pessoa que entende o que aconteceu lá, ele fica de... O que é? O rei da Arábia Saudita apertou a mão do Ayatollah, what? Que eles não acreditam, que para ele um se chama herético, um chama outro de herético. Que um não acredita que o espírito de Rasulullah Muhammad se mudou e Ali, para eles todas essas, um fala que Muhammad ainda está passeando pelo mundo em forma de Ali, outro não, isso ele já veio, isso foi o próximo. Para eles, o fato deles e que Hezb Allah, partido de Deus. Eu tenho aqui amigos árabes que eles me escrevem, dando, aliás, a mensagem de apoio. Eles sabem muito bem que... E eu falei para eles, isso não é Hezb Allah, é Hezb Shaitan. Isso é partido de Satã, não é Hezb Allah. Isso é partido de... Que eles são iranianos e apoiados, estes apoiados... Que eles combinam quando bombardear Israel, eles combinam entre eles. Um acaba, outro. Por que eu estou falando sobre isso? Para ver como o mundo que Hashem, quando Ele quer. Porque isso é outra coisa. Nossa resposta é sempre que nós precisamos fazer tshuva. Nós acreditamos, precisa. Primeira coisa, sempre com alegria, assim, simcha, que isso é nosso trabalho permanente, que não é fácil isso, sim. Segundo, fortalecer em estudo de Torá, acreditar que a Torá ela protege, a Torá tem força, Torá, Gemara, Mishnah, cada um no seu nível, cada um como ele consegue, sim, cada um do nível como ele consegue, e obviamente bitachon em Hashem, o tempo todo fortalecer. Estamos na mesma mesa, estou falando com esperança que saia daqui e entre aqui. Não estou pregando para ninguém, não estou aproveitando esta oportunidade para falar para Reuven Segal, não para ninguém mais. Shalom, e também estou falando que ouvi dos meus mestres, não aquilo que meus hidushim. Sim, união do povo. Que todo mundo sabe como Israel era tão dividido e tão antes de tudo que isso aconteceu. Quando nas primeiras Akafot eu estava na Santa
ignorância. Eu não sabia, muito bem, a gente dançou, eu não sabia de nada que aconteceu. Meus pais moram lá, eu não sabia. Alguém me falou que aconteceu uma coisa. Eu falei, bom, em Israel nunca é chato, nunca é. Em Israel sempre acontece alguma coisa. Então continuamos dançando. No dia seguinte, eu que falo Mishabera para os doentes, alguém chegou para mim e falou, mas Rabino tem que falar para os feridos de Israel. Mas eu falei, mas o que aconteceu lá? Quando eu ouvi, eu já não consegui, naquele dia não consegui mais fazer a kafot. Quando eu depois ouvi aquilo que eu vi, eu pensei que eu estava sonhando. Eu não acreditei. Que nos piores pesadelos, porque conscientemente ou inconscientemente, a pessoa tem exército, tem Mossad, tem Shabak, tem Sayeret Matkal, tem Bomba atômica. Tem bomba atômica. Bomba atômica tudo, mas eu estou falando antes da bomba atômica, quer dizer, bomba atômica sim, mas bomba atômica, jogar isso como atirar lá no Oriente Médio, jogar bomba atômica é como atirar na própria, a radiação não escolhe fronteiras lá. Bom, mas Mossad, Shabak, como aconteceu isso? Exército. A pergunta fica no ar, como aconteceu? E desculpa, eu trabalho no telhado, os velhinhos, os anciões perguntam, mas aonde estava Hashem? Onde estava Hashem? Hashem estava, na verdade, quem sabe a realidade, que poderia ser muito pior, muito pior. Posso aproveitar o teu pensamento, se o senhor me permite? Sim, o senhor permite. Eu também. Eu tenho um irmão que mora em Ofakim, 40 quilômetros da faixa. Eu tenho mais amigos lá, eu tenho família em Betar. Então eu vou relatar uma coisa. Eu perguntei para o meu irmão, mas eu sei a tshuva. Eu queria escutar de uma pessoa que está lá e está vivendo e vivenciando esse tsar, esse sofrimento. Ele me respondeu assim: você responde para os seus alunos e quem te perguntar, como o senhor Rabino falou, poderia ser Holila Vecholila, acabar no mapa geográfico Eretz Israel. Por quê? Eles tinham mapeado todos. A ideia de entrar em Ofakim, que é próximo de Beersheba, dar de carro, como eles são malucos, em meia hora eles fazem de carro, e desceram em Ofakim. A ideia era destruir, em Shmini Atzeret, que é Simchat Torah em Eretz, as sinagogas. Mas em muitas sinagogas ele nem entrava, tinha assentamentos lá que era metade religioso, metade não. Então, aí eles fizeram ao contrário. Então, onde estava Hashem, ele poupou um extermínio final, um Amalek ia destruir. Mais Ismael do que a E tem outras histórias que eu não vou prolongar, que eu vim te escutar. Então, não, obrigado. As histórias são infinitas, mas nós precisamos, o que nós precisamos de aprender lição? Acabou, tudo aconteceu que eles gostam de dar presentes para o Putin Shmutin. No 7 de outubro é o aniversário do Putin Shmutin. Isso era aniversário dele. Sim, eles gostam de fazer presentes para ele. Mas não só isso, foi um dia depois de 50 anos de guerra de Yom Kippur. Na guerra de Yom Kippur era a concepção errada. Sim? A mesma coisa, copiar, colar. Depois de grande vitória, que é um milagre na guerra de 6 de 1967, todo mundo andava assim, imagina esses arabushim, esses árabes, eles são, imagina... Quando todo o genro do presidente do Egito era agente do Mossad, sim? O genro do presidente, ele avisou, ele chamou a cabeça do Mossad para Londres no encontro 24 horas antes. Ele falou, vai começar a guerra. Ele voltou e falou, o general falou, não, nada vai acontecer, isso não alarma, nada vai acontecer. É incrível isso. Arrogância, prepotência, orgulho, isso é, a gente fala na reza, Mashpil Geim. A gente fala todo dia na reza, Mashpil Geim. Hashem abaixa os orgulhosos. A pergunta é, se ele abaixou, Hashem, ele já não é mais orgulhoso, aparentemente.
Mashpil Geim. Ele era, agora ele abaixou. Não. Orgulhoso, ele é tão, mesmo quando ele é abaixo, ele continua sendo orgulhoso. Porque isso falam nossos sábios. Hoje, ouvindo generais falando, não consegue exprimir de si a palavra Baruch Hashem ou Bezrat Hashem. Nós vamos, eu vou, nós vamos, eu vou, nós vamos. A gente viu você 7 de outubro, terroristas dominando cidades inteiras. Onde você está? Cidades inteiras dominadas pelos terroristas. No pior pesadelo de qualquer exército do mundo. É fracasso total, absoluto. Eles começaram a acreditar na sua própria imagem de Hollywood que eles criaram. Nós somos os melhores. Imagina todo mundo, Mossad é melhor serviço. Eles sabem, com aquele livro de Daniel Silva, assim, com uma mão ele desenha Rembrandt, com outra mão ele fala 10 línguas, com outra mão ele mata terrorista, com terceira mão ele... E tudo isso, Superman. Começaram a acreditar na sua própria imagem que eles mesmos criaram. Que é deles. Resultado, crianças, judeus, não dá para imaginar, mulheres, não dá para imaginar. Mas posso fazer uma perguntinha? Justo agora é um governo de direita que está dominando. Esta direita, estes lunáticos que, em vez de ministro da segurança interna, isso ele vem no seu bendito trabalho, Sar Bitachon Pnim. Cadê Bitachon? Em vez disso, para ele sinagoga não é suficiente rezar, tem que rezar no Harabait. Sim, tem que provocar, tem que fazer onde Yehudi pela Halakha não pode entrar. Não, ele tem que rezar no Harabait, isso que era o principal trabalho, no Harabait rezar. Você chega, tem ministra de Modin, Sarata Modin, ministra da inteligência. Eu chamo ela era ministra de Modin de Eget, quando o ônibus chegando para Tachaná Merkazit, isso que era ministra. O que ela fazia o dia inteiro? Isso não só ministra, isso milhões de dinheiro público, tem prédio, tem motoristas, tem vices, tem... Escuta, eles todos têm que ser... Isso fracasso que não tem como. Eles conseguiram preparar uma operação, mega operação, enganando todos. Isso é uma operação que se prepara meses. Não tem como. Um dia para a noite. Foram 2 anos. Russos e iranianos conseguiram enganar, conseguiram deixar para eles fazer uma faixa de rasa paralela, que ela fica embaixo. Eu falei que ninguém vai fazer isso, mas eu falei que eu tenho um conselho para o exército, eu tenho que encher todos os túneis com combustível, jogar um fósforo aceso e sair fugindo, mas ninguém vai fazer isso, mas isso é... Isso de água, e não dá tudo. Mas com combustível é mais rápido, assim, joga um fósforo aceso e fugir. Isso mais, infelizmente... Nossa defesa está lá embaixo. Reféns pode estar lá embaixo. Então, 213, não dá para imaginar o que eles estão passando, a gente fala, rezas tem que aumentar. Pessoa que conhece um pouco, não dá para imaginar o que eles estão passando, crianças nas jaulas. Bom, isso não dá para imaginar. Isso é Hashem Shmereinu. Isso agora, de novo, eu não estou aqui para aumentar mais ainda nervosismo, a angústia. Nós precisamos achar a solução. Nossa solução é aquilo que é contrário daquilo que era muito polarizado. Então, união. A gente falou na nossa aula lá na Serela, Ladun lekav zchut, sempre trabalhar sobre isso, julgar favoravelmente outros. Amor gratuito em vez de ódio gratuito. Isso reza. Isso não tem nenhuma novidade. Nós temos as mesmas armas. Estudo da Torá, aumentar. Quem estudou uma página agora mais. Quem estudou, cada um no seu nível. Hashem sabe, cada um no seu nível. Aumentar. Não adianta entrar, gastar energia preciosa, que é limitada, e começar a discutir horas, tentando convencer pessoas pessoa que sabe fazer asbará. Aqueles que sabem, tudo bem, mas só ficar horas e horas e horas lá divulgando, espalhando esses filmes, eu não sei, eu acho que isso é desperdício de tempo e energia, porque nossa energia ela limita, pelo menos minha, não tenho tanta energia para gastar. Pessoas ficam brainwashed, eles o tempo todo estão sob 24 horas com propaganda
já tinha antissemitismo, já está lá, mas em cima disso, porque quando é com esta coisa com o hospital, aquele hospital, que logo saiu, 5 minutos depois disso saiu que foi 500, já contaram quantos mortos e quem fez, já acabou, já fez 500, não 499 e não 501, 500, número bonito, acabou, 500. Agora, quando mostraram essas notícias, isso funciona no nível de emoção. Nível de emoção, ele é mais superficial. Então acabou, todo mundo já pegou emoção. Pessoas inocentes, doentes estão sofrendo. Emoção, já. Contra disso, precisa sentar com calma e ouvir a explicação do Verzahal, que ele explica com calma, com lógica, olha, foi isso, isso, isso. Isso não tem como... um segundo só. É só uma consequência Sim. disso que você está falando. Só dar quando eles divulgaram isso, uma sinagoga na Tunísia foi incendiada. Sim, mas eu estou falando sobre... Porque a É uma consequência, né? Sim, mas sinagoga não... O que fez no mundo inteiro aquele que Israel bombardeou o hospital? Então, isso foi uma consequência. Sim, mas estou falando no mundo, Londres, Paris, todo mundo foi revoltado. Né? Mais emocionante ficou que Putin ficou revoltado. Isso eu fiquei muito, muito emocionado. Isso eu fiquei assim, até que ponto chega esta... Porque ele que preparou isso, eu tenho certeza. Eu não tenho, se eu tivesse provas, mas ele... Porque sempre tem aquela pergunta, quem ganha com isso? O que aconteceu depois disso? Toda a atenção do mundo da Ucrânia foi para Israel. Armas que deveriam ir para a Ucrânia foram para Israel. Então, quem ganha com isso? Mas fora disso, como eu já falei, o objetivo deles é sempre colocar caos no mundo. Isso simplesmente era assim, sempre. Nós não vivemos bem e não vamos deixar para vocês. Isso era sempre assim. Então, de novo, nós precisamos, eu estou falando para mim, melhorar nossa reza, cada vez com mais kavaná, Tehilim, amor gratuito. Falamos na nossa aula lá que na Gemara traz vários exemplos que grandes sábios faziam alguns atos que eram muito suspeitos, que pela maioria das chances, como falar, a explicação daquilo que ele fez era algo errado. E quando ele fazia isso, ele perguntava para os alunos dele, o que você achou que eu estava fazendo? Então, alunos dele, que também eram grandes sábios, eles falavam, bom, eu achei que era isso. E o Tanaim, grandes sábios, falaram exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, entre 100%, 95% era, com certeza, fez errado. E 5 era talvez isso. E eles falaram assim, do jeito como você me julgou Lekav Zchut, assim Hashem vai julgar você Lekav Zchut. Então isso vale a pena, esse bom negócio, porque vale a pena, porque se nós vamos julgar outras pessoas favoravelmente, Hashem, reciprocamente, fala Gemara, vai nos julgar favoravelmente. E uma pergunta legítima, como pode ser? Nós vivemos num mundo de ilusão, enganação, e para nós tem dúvidas, mas para Hashem não tem dúvidas, porque Hashem precisa julgar favoravelmente. Mas se nossos sábios falam, isso é Kadosh, assim nossos sábios falam, como você me julgou favoravelmente, assim eu vou julgar, assim Hashem vai julgar vocês favoravelmente. Lekav Zchut. E como nosso coração transmite ondas. Ele pode que não é falado, isso é comunicação não falada, não verbal, obrigado. Não é verbal, mas ela existe e pessoas sentem isso. E se a pessoa transmite ódio, outra pessoa sente isso. Se ele transmite amor, ele sente isso. Então nós precisamos, falam os sábios, porque avot ahuv ala Briot, ahuva lamakom. Como saber se Deus gosta de mim? Fala porque avot, se pessoas gostam de mim. Se pessoas gostam de mim. Então, isso tem que saber como entender isso. Não significa que precisa concordar com tudo que está acontecendo no mundo, mas também não precisa, no coração, isso está errado. Mas não precisa repreender, tem que saber como repreender, mas
ladun lekav zchut, aumentar cada vez mais e mais e mais círculo das pessoas com quem eu não tenho nada contra. É o contrário. É um trabalho muito difícil. É contra, porque se eu atrasei, eu não atrasei, eu demorei. Eu demorei, porque eu tinha dor de cabeça, eu tinha trânsito, eu tinha cansaço, eu estava... Outro vagabundo, preguiçoso, ele não sabe guardar a hora. Isso é a natureza do ser humano. Precisamos inverter isso, olhar crítico por dentro e também isso sem exagero, porque olhar crítico demais, ele também não é saudável. Porque Yetzer Hara, ele quer... Geralmente, nosso grande inimigo, sim, impulso para o mal, ele não consegue tirar a pessoa totalmente se ele faz ele cai, ele faz uma verach, ele não consegue tirar a pessoa depois disso de tudo. Isso raramente ele consegue, isso Baruch Hashem, mas o que ele sim consegue, que a pessoa continua fazendo Torá e mitzvot, mas triste, pensando, Hashem não gosta de mim, eu estou no nível muito baixo. Isso é vitória extraordinária para o Yetzer Hara. Ele acabou, ele ganhou o céu. Então, Rambam fala, 7º capítulo, Ilchot Shuvah, isso é Halachá. Rambam é Halachá, Rambam não é bom conselheiro, não é conselhos. 7º, Perek Zayin, Ilchot Shuvah. A partir do momento que a pessoa fez Shuvah, ele é amado, querido, então acabou, não tem mais dúvidas depois de Rambam.